Para você que está ligado agora no Terra e no Carro Online, nós vamos entrevistar o Marcel Visconde, que é presidente da ABIFA. Marcel, queria perguntar aqui primeiro, o que motivou essa mudança de ABIFA para ABIFA? Basicamente a quantidade de empresas que estão se tornando produtoras locais e que antes estavam abrigadas como importadoras de veículos. Então, a mudança de estatuto se fez por conta de uma nova característica, né, de associados. Os importadores vão continuar, porque existem empresas que nunca vão ser fabricantes locais, por questões mercadológicas e até por questões de características, empresas de nicho. E existem empresas pelo qual adentram na nossa empresa para serem importadoras, mas vislumbram a possibilidade de serem fabricantes locais. Então essa adequação estatutária, bem como do nome, se deu por conta dessa situação. Legal. O Inoverauto prejudicou bastante o segmento dos importados. Os números mostram que o crescimento do segmento de alto luxo continua crescendo. Como é que está esse segmento? Eu te diria que prejudicou por um momento, porque se nós tivéssemos condições de ter tido uma conversa prévia, as coisas poderiam ter sido um pouco mais suaves. Como aconteceu, né, de uma certa forma rápida demais, né, a majoração de 30 pontos e depois a introdução das cotas, a gente teve que se adequar a uma nova realidade. Mas agora nós já sabemos, vamos dizer, como é que se joga em cima dessa situação, como é que se trabalha, qual tipo de elasticidade você tem em função das limitações. Mas eu acho que hoje nós estamos muito mais maduros e muito mais acostumados com a situação depois do choque que tivemos. Muito. Você me falou alguma coisa com relação ao crescimento de carros, de importados? Eu não entendi. Do lote de alto luxo, né? O mercado de alto luxo, de uma certa forma, tem sofrido de uma forma geral. Existem algumas faixas pequenas de preço que existem uma oferta maior de carro e basicamente os carros que adentrarem em faixas mais baixas. Mas se você olhar faixas de 200, 300 acima, você vai ver que os números com relação ao ano passado também são inferiores. Tá? Então não existe a queda do mercado de uma forma geral por um lado e um outro mercado navegando sozinho. Todo mundo de uma certa forma está sofrendo esse ano. E como é que vocês pretendem fechar esse ano de 2014, já que nós tivemos Copa e eleições? Tudo aquilo que a gente queria que acontecesse, aconteceu. Já acabou a Copa e já acabou a eleição. Nós não sabíamos que o efeito de toda dessa combinação dos dois temas dentro do nosso negócio pudesse afetar de forma tão intensa. A quantidade de dias úteis de trabalho foi bem menor. A eleição foi uma eleição acirrada, que gerou uma certa mobilização, né? Talvez uma postergação de decisão. Mas isso já é passado, já temos a continuidade do governo atual, conhecemos o governo atual, temos uma boa relação com os mesmos, de maneira a permitir que a gente enxergue daqui para frente talvez uma contínua melhora de diálogo no sentido de a gente achar os nossos caminhos da melhor forma possível. E a reeleição da presidente Dilma foi positiva, negativa para a entidade e para os importadores? Até por conta disso, eu acho que o aspecto mais importante, mais pontual, é a continuidade de uma relação que se começou. Então é muito importante que a gente tenha esse diálogo em casa, que a gente já conheça as regras do jogo e que o outro lado já conheça as nossas necessidades. Senão nós teremos que fazer um caminho todo ele de volta, né? Mas nesse aspecto, com certeza, é um ponto positivo. O resultado das eleições mostrou, na verdade, depois das eleições, o dólar subiu para 2,56 logo na segunda-feira. O que a gente pode esperar para o mercado de importados? Vai ficar mais as manobras nesse mercado, nesse segmento, vão ficar mais difíceis? O dólar é o oxigênio da importação, como também da produção local, mesmo porque a produção local necessita de importações de vários componentes. O dólar como acomodado é o que a gente prefere. Se ele vai estar estressado ou não é uma outra questão. O importante é ele parar de volatilizar. Se ele volatiliza muito, realmente a gente tem problemas, porque você não consegue se planejar, não consegue se situar com relação à sua situação de preço, enfim, às suas margens e assim por diante. O dólar alto, ele atrapalha a importação. Mas o dólar oscilando é muito pior do que o dólar alto. Mas veja bem, outro dia foi um dia de estresse de mercado, né? A 2,56, mas hoje já está a 2,43, né? Então daqui a pouco ele vai começar a achar o seu patamar e aí a gente tira um pouco dessa variável da frente. Maravilha. Essa foi a entrevista com o Marcel Visconde, presidente da ABIFA. Continue ligado aí no Terra TV que nós temos outras entrevistas exclusivas.